Câmeras de segurança CCTV funcionam como uma solução para combater crimes como furtos em residências e furtos de veículos. Em muitos casos, no entanto, os criminosos são flagrados pelas câmeras, mas nunca são identificados. O mesmo pode ser dito sobre alguns casos de pessoas desaparecidas, onde elas aparecem nas imagens de segurança, mas nunca são encontradas. 20. Pamela Butler, de 47 anos, não foi vista, nem teve notícias dadas à sua família e amigos desde o dia 14 de fevereiro de 2009. E a polícia prendeu o namorado dela, José Rodrigues Cruz, pois acredita que ele é responsável pelo desaparecimento dela. Eles suspeitaram ao analisar as imagens das câmeras de segurança da casa de Pamela, pois o que viram imediatamente indicou que havia algo errado. No dia do desaparecimento dela, Pamela deveria jantar no Dia dos Namorados com a mãe, Thelma e Rodrigues Cruz. Mas ela não apareceu. Um caso de desaparecimento foi aberto, mas os investigadores não encontraram nenhum vestígio. Em 2016, Pamela foi oficialmente declarada falecida. Foi então descoberto que Rodrigues Cruz era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo e que sua primeira esposa também havia desaparecido misteriosamente. Imagens de câmeras de segurança da casa de Pamela mostraram Rodrigues Cruz chegando e depois entrando e saindo da casa várias vezes ao longo de 4 dias. Acredita-se que foi durante esse período que ele estava se desfazendo de evidências, apesar de suas alegações de que Pamela havia terminado o relacionamento e que ele estava simplesmente voltando à casa várias vezes para pegar seus pertences. Rodrigues Cruz foi preso e acusado de crimes contra Pamela e sua ex-esposa, e após se declarar culpado, foi condenado a 52 anos de prisão. Pamela nunca foi encontrada, mas seu caso agora foi encerrado pela polícia. 19. Imagens de câmeras de segurança de um museu em Plattsmouth, Nebraska, fizeram muitas pessoas questionarem se objetos inanimados podem ser assombrados, já que uma das câmeras do prédio registrou algo que não deveria ser possível. O museu em questão se chama Museum of Shadows e foi criado por Nate Raidman, um demonologista, e sua esposa Kate, que é uma médium espiritual. Juntos, eles coletam e exibem artefatos de todo o mundo que supostamente são assombrados, e o museu rapidamente se tornou popular entre turistas e moradores locais. No momento da gravação da câmera, eles já tinham coletado mais de 3.000 artefatos. Isso incluía bonecas que dizem se mover sozinhas, tabuleiros Ouija e até móveis que supostamente estão ligados ao paranormal. No passado, visitantes já presenciaram portas se abrindo sozinhas e artefatos mudando de lugar de repente, como se alguma mão invisível os estivesse manipulando. E em uma ocasião, um visitante relatou ter sido arranhado por algo que não conseguia ver. Para Nate e Kate, essas são experiências do dia a dia, mas muitas pessoas evitam o museu como se fosse uma praga, com medo de que algo se apegue a elas antes de saírem do prédio. Dizem que a energia dentro do museu é macabra, e se as imagens das câmeras de segurança em questão forem verdadeiras, isso não é nenhuma surpresa. Em uma manhã de 2018, enquanto o museu ainda estava fechado, as câmeras de segurança que gravavam uma das salas pareciam captar atividade paranormal enquanto ela acontecia. A sala está cheia de vários itens, como um caixão, uma cadeira alta de criança e uma bola que pode ser vista no chão. Mas então, a bola de repente se levanta no ar como se estivesse sendo erguida por um espírito, e algumas pessoas sugeriram que um fantasma estava brincando com ela. Se esse for o caso, ainda é desconhecido, mas nunca foi encontrada uma explicação definitiva. 18. Naturungai, que é conhecida pelos moradores simplesmente como Rungai, está situada no condado de Kajiado, no Quênia. Os moradores dessa área pediram à polícia que iniciasse uma investigação sobre uma série de crimes que foram cometidos lá em fevereiro de 2026 e forneceram imagens de câmeras de segurança dos suspeitos. Em uma das gravações, é possível ver um grupo de homens percorrendo as ruas em busca de seu próximo alvo. Assim que identificam a casa que querem invadir, eles pegam uma escada, que então apoiam contra o muro do perímetro da casa.
Em seguida, eles começam a escalar o muro, um após o outro, e entram no quintal do proprietário, onde tentam entrar na casa. É uma filmagem assustadora, que mostra o que está acontecendo na região enquanto seus moradores estão dormindo profundamente. Outra filmagem mostra um homem escalando um muro apenas com as mãos e os pés. Um grande cão pastor alemão é visto latindo furiosamente para ele, mas ele permanece impassível e continua com a tentativa de roubo. Em outra, o rosto do ladrão está coberto até o nariz com uma máscara, e ele parece completamente indiferente ao fato de estar sendo filmado. Como nenhum dos homens foi identificado, é provável que esses roubos continuem até que eles possam ser presos e responsabilizados por seus crimes nefastos. Algumas casas foram alvo 2 noites seguidas, deixando os moradores da região muito apreensivos, já que eles não têm ideia de quando ou onde os ladrões atacarão novamente. Espera-se que as imagens das câmeras de segurança ajudem a identificar alguns dos suspeitos e que eles sejam eventualmente localizados. 17. Em 2014, Kiara Stubbs, de 23 anos, morava em Birmingham, Alabama, e estava tendo problemas com os freios do carro. Ela disse ao irmão que um homem conhecido se ofereceu para ajudá-la e perguntou se ele podia levá-la ao trabalho dele. Kiara já tinha cortado o cabelo dos filhos dele antes, então confiava nele. O irmão dela concordou e levou Kiara a uma loja Boost Mobile em Five Points West, onde o homem trabalhava. O homem disse a Kiara que daria dinheiro para consertar os freios. Mas então as coisas tomaram um rumo estranho. Ela e o homem conversaram por alguns minutos, e como mostram as imagens da câmera externa da loja, Kiara se aproxima de um Chrysler Bordeaux estacionado próximo. Ela conversa com o motorista por alguns segundos e então vai até o lado do passageiro do carro antes de entrar. O carro então dá ré e vai embora, e Kiara está desaparecida desde então. Em 2025, uma propriedade na Terrace South, na comunidade de Ensley, foi revistada pela polícia após a emissão de um mandado de busca. Mas os investigadores relataram depois que não encontraram nenhuma nova evidência. Lawrence Dudley, o homem visto dirigindo o carro nas imagens, foi identificado e interrogado. Mas ele nunca foi preso. Os investigadores disseram não ter provas suficientes para acusar alguém pelo desaparecimento de Kiara. E 16 anos depois, o destino dela continua desconhecido. Qualquer pessoa que tenha novas informações sobre o caso dela ou que possa ajudar a polícia a localizá-la deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Birmingham pelo número 20525411782 ou com Crime Stoppers pelo número 205-200-777-16. 2026 marca. 15 anos desde que Luke Jolly Durocher, de 20 anos, foi visto pela última vez. A família dele continua esperançosa de que um dia receberá respostas sobre o seu desaparecimento e ofereceu uma grande recompensa em dinheiro para quem fornecer informações que levem à resolução do caso. Luke é originalmente de Temiskaming, em Quebec, Canadá, mas seu desaparecimento ocorreu em North Bay, Ontário. No dia 4 de março de 2011, ele havia saído naquela noite e tentou visitar o bar Cecil's, na esquina das ruas Main e Wild, por volta das 23h54. Mas ele foi impedido de entrar. Alguns relatos afirmam que ele foi barrado porque estava muito embriagado, enquanto outros dizem que o motivo da recusa permanece desconhecido. Ele sai do estabelecimento e, inicialmente, vira para o lado errado antes de notar o erro. Quando ele não voltou para casa 2 dias depois, foi dado como desaparecido e uma investigação foi iniciada. Ele enviou uma mensagem de texto para o pai às 20h51 naquela noite, e seu telefone não foi mais usado desde então. As contas bancárias dele também permanecem intocadas, mas o cartão bancário foi encontrado na altura do número 500 da rua Sherbrooke no dia 15 de março e entregue à polícia. Buscas foram realizadas na área sem sucesso e a família de Luke está oferecendo uma recompensa de $50 mil por informações que levem ao seu paradeiro. Ele é descrito como tendo cabelo castanho,
olhos castanhos, medindo 1,73 m de altura e pesando cerca de 68 quilos na época. Em 2011, ele usava aparelho nos dentes superiores e os investigadores disseram que buscavam um cinto roxo característico que Luke costumava usar, mas nunca foi encontrado. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso de Luke deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de North Bay pelo telefone 705-497-555515. A polícia da Irlanda do Norte fez um apelo ao público pedindo ajuda para localizar Natalie Gallagher, de 39 anos, que não é vista por nenhum de seus entes queridos desde que apareceu em imagens de câmeras de segurança no dia 4 de março de 2026. Imagens das gravações agora foram disponibilizadas ao público na esperança de que alguém reconheça Natalie e informe à polícia seu último paradeiro conhecido. As imagens foram gravadas por uma câmera na Amelia Street, no centro da cidade de Belfast, por volta das 20h30. Ela mostra Natalie caminhando na direção da casa de Keelan e ela é vista na companhia de 2 homens. Ainda não se sabe se os 2 homens foram localizados e interrogados ou se eles e Natalie se conheciam. Acredita-se que ela pretendia viajar de Derry para Belfast naquele dia, mas seus movimentos após as imagens das câmeras de segurança continuam um mistério. As fontes não informam se ela pretendia viajar para Belfast de trem, ônibus ou na companhia desses 2 homens, e nenhuma outra imagem de câmeras de segurança foi encontrada. Por isso, a polícia solicita que quem viu Natalie naquele dia se manifeste para atualizar seus últimos movimentos. Nas imagens, ela está vestida com uma camisa branca, um casaco preto, calça preta e botas pretas. A polícia declarou que está cada vez mais preocupada com o bem-estar dela a cada dia que passa e prometeu investigar todas as pistas recebidas do público para que ela possa retornar em segurança para sua família. Se você tiver alguma informação útil, pedem que ligue para o número de emergência 101, mencionando o número de referência 1209 1.209.005 0326. 14. Courtney Lakes cresceu em St. Lawrence, Newfoundland, e sempre foi conhecida por seu espírito livre e aventureiro. Ela e Jason Pike se conheceram quando eram adolescentes e, eventualmente, teriam um filho juntos. Depois, ela conheceu Philip Smith e, segundo relatos, era um relacionamento tóxico. Ele foi denunciado à polícia depois de agredi-la e o relacionamento terminou ali, mas Smith se recusou a aceitar isso. Ele enviou fotos de Courtney para o novo namorado dela e foi mais uma vez denunciado à polícia. Courtney obteve uma ordem de restrição semelhante a uma medida protetiva contra Smith, que precisou ser internado por 4 dias após não lidar bem com a notícia. Ele tentou revogar a ordem no tribunal, mas não teve sucesso. Depois, ele violou a ordem ao entrar em contato com Courtney 33 vezes em um único dia, em 5 de junho de 2017. Ele foi preso após passar de carro em frente à casa da família dela. Ele foi preso e acusado de todos os crimes cometidos contra ela, além de ser orientado a não entrar mais em contato com ela. 4 horas depois que ele saiu do tribunal, Courtney desapareceu. Ela e seu novo namorado levaram seu filho para a aula de natação e depois disso ela foi deixada em casa. A Polícia Real de Newfoundland abriu investigação após registrar um caso de pessoa desaparecida. Divulgaram imagens de câmeras de segurança de um posto onde Courtney comprou alguns itens, mas ninguém apareceu com qualquer informação. No dia 27 de junho, Smith foi preso quando foi visto bebendo álcool em um bar, algo que ele estava proibido de fazer. Revistaram a casa dele e coletaram evidências. A polícia, porém, não revelou o que encontrou. No dia 30 de junho, foi anunciado que havia suspeita de crime no desaparecimento de Courtney e a Unidade de Crimes Graves assumiu o caso. Um objeto pertencente a Courtney foi encontrado no Torbayman's Pond no dia 2 de julho e Smith admitiu tê-la buscado no dia do desaparecimento dela.
Várias outras áreas foram vasculhadas nos anos que se passaram, mas Courtney nunca foi encontrada. Como Smith faleceu, provavelmente levou consigo qualquer informação sobre o paradeiro dela. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre o caso dela deve entrar em contato com a Polícia Real de Terra Nova pelo número 709-7298-8013. Às vezes, parece que uma pessoa desaparecida simplesmente sumiu da existência para nunca mais ser vista. Que é o caso do desaparecimento de Kyle Fleischman, de 24 anos, que não foi visto ou ouvido desde o dia 9 de novembro de 2007. Para piorar a situação, seus pais especularam que ele foi vítima de um crime e que seus restos mortais foram enterrados sob um complexo de apartamentos que estava em construção na época em que ele desapareceu. Isso nunca foi comprovado e segue como especulação. Em novembro de 2007, Kyle e sua família estavam morando em Charlotte, Carolina do Norte, e no dia 9 de novembro ele decidiu sair à noite com alguns amigos. Eles assistiram a um show de comédia e terminaram a noite no Buckhead Saloon, onde Kyle foi filmado pelas câmeras de segurança. Depois, ele apareceu nas câmeras andando pela College Street em direção à 6th Street, perto do restaurante Fuel Pizza. Essa foi a última vez que ele foi visto, e embora imagens das câmeras de segurança tenham sido divulgadas ao público, nenhuma testemunha confiável apareceu com novas informações sobre seu paradeiro. Em entrevista, o detetive responsável disse que a polícia está perplexa com o caso de Kyle, pois não recebeu novas pistas, nem encontrou evidências sobre o que aconteceu com ele. Foi sugerido que ele foi vítima de um assalto e que os assaltantes são responsáveis pelo seu desaparecimento. Mas isso também não foi comprovado. O caso de Kyle continua em aberto, mas esfriou devido à falta de evidências. Qualquer pessoa que possa ajudar a polícia a encontrar Kyle deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Charlotte Mecklenburg pelo telefone 704-336-4978. O número do caso de Kylie Nama é #MP2456. 12. O caso do desaparecimento de Peggy Maguire, de 29 anos, é um daqueles que deixou sua família e os investigadores perplexos. Desde então, há imagens de câmeras de segurança mostrando um possível suspeito, mas ele nunca foi identificado e Peggy continua desaparecida. Em 2015, Peggy morava em Eufaula, Oklahoma, onde adorava passar tempo ao ar livre, pescando, acampando e cuidando do seu rebanho de cabras. Ela se envolveu em um relacionamento abusivo com um homem chamado Thomas McIntosh, e apesar de ter conseguido uma medida protetiva contra ele, logo ficou grávida e eles continuaram juntos. Eles se mudaram para Indiana para recomeçar, mas o comportamento abusivo de McIntosh só piorou. Depois que ele a estrangulou, ela decidiu voltar para Oklahoma, onde ficou com a mãe. No entanto, McIntosh a convenceu a voltar mais uma vez, e ele se mudou de volta para Oklahoma para ficar com ela e com o filho deles. Depois de se formar na escola de enfermagem, ela conseguiu um emprego no Wellington Hills Nursing Center e começou a sair com um homem chamado Richard, enquanto elaborava um plano para escapar de McIntosh. No dia 16 de novembro de 2015, ela terminou seu turno e, em seguida, deixou seu filho na escola. No dia seguinte, ela estava desaparecida e sua caminhonete foi encontrada no estacionamento de um bar perto de sua casa. Câmeras de segurança registraram alguém dirigindo a caminhonete até o estacionamento e a abandonando ali. Mas as imagens eram muito granuladas para identificar o suspeito. McIntosh continua sendo o único suspeito no caso dela, mas sua culpa nunca foi provada e o caso de Peggy continua sem solução. Está sendo oferecida uma recompensa de $150 mil por informações sobre seu paradeiro. E qualquer pessoa com essas informações deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de McIntosh pelo número 918-689-2526 ou o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma pelo número 918-423-667-211.
Várias imagens de câmeras de segurança foram encontradas mostrando os últimos movimentos conhecidos de Theo Rias, de 18 anos, que está desaparecido desde 31 de maio de 2019. Mas apesar disso, ele nunca foi localizado. Theo, que era da Bélgica, estava viajando de mochila pela Austrália em 2018 e pouco antes de seu desaparecimento em 31 de maio do ano seguinte, ele foi flagrado por câmeras de segurança dentro da boate Tiki Monkeys, em Nova Gales do Sul. No dia 6 de junho, sua família entrou em contato com a polícia na Austrália, quando não conseguiu falar com ele, e ele foi dado como desaparecido. Seus pertences estavam no quarto do albergue e o celular foi usado pela última vez perto de Cape Byron. O boné dele foi achado depois em Tallow Beach e dados do Google mostraram que ele seguia um caminho errado após ser expulso de um bar por estar muito embriagado. Ele procurou direções no celular várias vezes, mas continuava se perdendo ainda mais, andando na direção oposta às informações que recebia. Ele acabou em uma mata densa, correndo em alguns momentos e perdendo seu boné quando saiu da trilha. O celular dele foi desligado às 1h02 da manhã e ele nunca mais foi visto. As buscas não deram resultado e uma recompensa de $500 mil está sendo oferecida para quem puder ajudar a encerrar o caso dele. Se você tiver mais informações sobre o caso de Theo, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Byron Bay pelo número 02685949. Chad Gibson, de 2 anos de idade, desapareceu repentinamente em 19 de dezembro de 2015. Inicialmente, acreditava-se que as câmeras de segurança do Central Pub, em Newquay, Cornwall, Inglaterra, forneceriam provas para encontrá-lo, mas isso não aconteceu. A família disse que ele saiu de casa às 10h30 ou 3h da manhã, no dia do seu desaparecimento, e as imagens das câmeras de segurança mostram ele passando pelo restaurante Frank e Benny's, na East Street, indo em direção a Trinity Street às 17h10. Essas imagens mostram seus últimos movimentos conhecidos e ele nunca mais foi visto. A polícia informou que quer falar com 2 homens vistos com ele nas imagens por volta das 17h10, embora eles não tenham sido apontados como suspeitos, já que retornaram a um bar mais tarde, antes de Chad sair sozinho por volta das 18h. Foi revelado posteriormente que Chad teve uma altercação com um grupo de homens pouco antes de sair do bar e que eles tiraram uma foto dele. Os 2 homens das imagens foram identificados e descartados como suspeitos. Sem novas pistas ou evidências, a polícia de Devon e Cornwall pediu que quem tiver informações sobre o caso de Chad entre em contato pelo número de emergência 101. Nem no dia 18 de março de 1990, 2 homens conseguiram invadir o Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, e realizaram o roubo de museu mais caro já registrado. Eles fugiram com 12 pinturas de valor inestimável, incluindo 3 pintadas por Rembrandt e 5 criadas por Edgar Degas. As obras desaparecidas foram avaliadas em cerca de $500 milhões, e uma recompensa de $5 milhões foi oferecida a quem pudesse ajudar a polícia a identificar os suspeitos ou localizar as pinturas roubadas. Apesar dessa recompensa enorme, ninguém jamais foi preso e nenhuma das pinturas jamais foi encontrada. Curiosamente, as imagens das câmeras de segurança do museu, que mostram os 2 ladrões visitando o museu no dia anterior ao roubo, só foram divulgadas ao público em 2015, 25 anos depois do ocorrido. Espera-se que alguém reconheça os culpados e entre em contato com a polícia para que eles finalmente possam ser presos. As imagens mostram um hatchback vermelho, provavelmente usado como veículo de fuga, e as autoridades pedem que quem o reconhecer se manifeste. De acordo com o segurança que estava de plantão naquela noite, os 2 homens chegaram vestidos como policiais e alegaram estar respondendo a uma denúncia de distúrbio no museu. Ele os deixou entrar no prédio, sem saber que eles estavam prestes a roubar obras de arte no valor de $milhões, menos de 24 horas depois.
Eles nunca exibiram nenhuma arma e a polícia só seria informada do roubo depois que ele fosse cometido, o que deu aos ladrões tempo de sobra para fugir. Nenhum suspeito jamais foi identificado e esse continua sendo o maior roubo de museu de toda a história. 8. Em 2016, a polícia de Avondale, Auckland, Nova Zelândia, divulgou imagens de câmeras de segurança de vários suspeitos que cometeram assaltos a bancos na região. Mas, apesar das imagens serem muito claras, eles nunca foram identificados. Os dois assaltos ocorreram no mesmo banco, com 4 meses de diferença. O primeiro aconteceu em 11 de dezembro daquele ano. O primeiro assaltante atacou a West Force Credit Union, na Great North Road, e na época, várias pessoas estavam no prédio. Eles tentaram descrever o homem para a polícia, mas ele escondeu o rosto com as roupas e não pôde ser identificado. Foi notado que ele tinha curativos no rosto e o braço na tipóia. Testemunhas disseram que ele usava óculos escuros para esconder a identidade. Ele usou a tipóia para esconder a arma, que sacou ao se aproximar do caixa. Depois de pegar todo o dinheiro, ele fugiu a pé. 4 meses depois, o banco foi assaltado de novo. No dia 12 de abril, um homem usando uma bandana no rosto seguiu o mesmo modus operandi e se aproximou de um caixa com uma arma em punho. Ele também estava usando óculos escuros, mas ainda não se sabe se era o mesmo homem ou um assaltante diferente. Depois que ele fugiu do prédio, foi visto correndo por uma entrada de garagem ao lado do banco e não pôde ser localizado. Ambos os assaltos foram cometidos em menos de 1 minuto, e a polícia sugeriu que os incidentes podem estar ligados, embora não se saiba se os mesmos assaltantes agiram 2 vezes. Se você reconhecer os homens nestas imagens, é solicitado que entre em contato com a Delegacia de Investigação Criminal de Avondale pelo número 0921384487. Por causa de rumores na internet, muita desinformação foi espalhada sobre o desaparecimento de Caleb Perrett, de 31 anos, que desapareceu em Edmonton, Alberta, Canadá, no dia 31 de maio de 2026. Algumas fontes afirmaram erroneamente que ele foi encontrado morto. Segundo atualizações diárias da polícia de Edmonton, eles ainda o procuram ativamente. Ainda não se sabe de onde vieram os relatos não comprovados, mas é importante ressaltar que eles não são verdadeiros. Caleb foi visto pela última vez em imagens de câmeras de segurança enquanto caminhava pela Tanagar Close por volta das 18h45. E mostra ele olhando para o celular enquanto faz isso. A polícia pediu aos moradores da região que revisem suas imagens de segurança caso tenham registrado Caleb naquele dia. E espera-se que os movimentos dele, após esse último avistamento, levem ao seu paradeiro. A família dele afirmou que ele sempre mantém contato com eles e, por isso, seu desaparecimento é algo totalmente fora do comum. Isso gerou preocupações sobre algo ruim ter acontecido com ele naquele dia, mas até agora não há suspeita de crime. Nas imagens, Caleb está vestido com uma jaqueta escura com capuz, calça caqui, um boné preto de beisebol e sapatos pretos. Ele tem cabelo castanho, olhos cor de avelã e mede cerca de 1,75 m. Ele também pode ser reconhecido por uma tatuagem de relógio no antebraço direito e outra de chama no tríceps direito. Não se sabe quais eram seus planos antes de desaparecer. Assim, ninguém sabe para onde ele foi após ser visto pela última vez nas imagens. Quem tiver imagens de Caleb ou mais informações sobre o caso deve contatar o Serviço de Polícia de Edmonton pelo número 7804234567. Eles também podem discar hashtag 37 de um telefone celular. 6 imagens de câmeras de segurança foram divulgadas após o desaparecimento de Joe Warren, de 47 anos, que não voltou para casa no dia 25 de julho daquele ano e que não foi visto desde então. Na época, Joe morava em Hackney, no leste de Londres, Inglaterra, com sua irmã Rosie, que desde então fez vários apelos ao público por informações.
Eles moravam juntos há mais de 10 anos e ela contou a um veículo de mídia que seu irmão foi visto pela última vez no dia 25 de julho daquele ano, perto da Marshgate Bridge, em Hackney Marshes, por volta das 9h30 da manhã, em imagens de câmeras de segurança que foram posteriormente obtidas pelos investigadores. Joe é visto saindo de um anexo na Marshgate Bridge e parece completamente relaxado enquanto passa pela câmera. Continua sendo um mistério para onde ele foi depois disso e, por isso, a polícia não teve sucesso em localizá-lo. Eles também não informaram se suspeitam de crime no caso de Joe e sua família está desesperada por respostas. Várias áreas no leste de Londres foram vasculhadas e os moradores da região foram interrogados, caso alguém tivesse visto Joe após a última aparição dele nessas imagens. Mas nenhuma outra pista jamais foi recebida e seu destino continua desconhecido. A família dele afixou cartazes em várias áreas para aumentar a conscientização sobre o caso, mas ninguém apareceu com informações adicionais. Buscas adicionais foram realizadas em Epping Forest, mas sem sucesso. A irmã de Joe diz que ele tem cabelo castanho curto e ralo no topo. Ele mede 1,91 m de altura e tem porte magro. Nas imagens, ele está vestido com uma jaqueta camuflada, calça verde e tênis preto com solado branco. Se você viu Joe ou sabe onde ele pode estar, por favor, ligue para o número de emergência 101 para enviar uma dica, citando o caso número 23 MIS 025447. 5. Por volta das 6h00 da manhã, no dia 9 de maio de 2026, um homem em um trem vindo de Stockwell, em Londres, passou por uma provação angustiante que ainda não foi solucionada. Ele disse à polícia que 2 homens o abordaram com intenções nefastas. Um dos homens de repente agarrou a bolsa do homem que ele havia colocado no assento ao lado, mas ele imediatamente a pegou de volta, já que continha vários de seus pertences pessoais. Os 2 assaltantes não gostaram disso e o atacaram com garrafas de vidro. A briga continuou até uma plataforma na estação London Victoria e os 2 agressores foram obrigados a fugir quando uma grande multidão começou a se reunir. A vítima foi levada para um hospital próximo, onde foi tratada pelos ferimentos, que incluíam uma mandíbula quebrada e cortes na cabeça. Câmeras de segurança flagraram os 2 assaltantes deixando a estação e as imagens foram divulgadas ao público para identificação. Um veste agasalho verde e o outro moletom preto com capuz, jeans pretos e botas pretas. Imagens de câmeras de segurança também foram divulgadas em um incidente separado que ocorreu na estação de metrô Oxford Circus, no dia 8 de março de 2026. Por volta das 13h15 da tarde, 2 homens tentaram roubar o celular de um homem que descia do trem. 2 agentes britânicos de transporte presenciaram o incidente e confrontaram os homens. Foram agredidos e os culpados fugiram sem deixar rastros. As imagens das câmeras de segurança mostrando seus rostos foram divulgadas ao público e espera-se que eles sejam detidos em breve. Qualquer pessoa que tenha informações sobre qualquer um desses crimes é incentivada a ligar para o Crime Stoppers no 0800 555 1111. No dia 9 de junho de 2026, a polícia de Frodsham, que fica em Chelsea, Inglaterra, fez um apelo público por informações sobre o desaparecimento de Peter Conway, de 71 anos, cuja família está cada vez mais preocupada com seu bem-estar. Acredita-se que, no dia do seu desaparecimento, Peter caminhou da região de Erredale Drive até Frodsham, na direção de Sutton Weaver. Quando ele não voltou para casa naquela noite, sua família ficou preocupada e entrou em contato com a polícia. Acredita-se que ele ainda estava a pé quando desapareceu. As circunstâncias do desaparecimento seguem misteriosas. Nada foi encontrado que indique para qual direção ele caminhou depois de ter sido visto pelas câmeras de segurança e, por isso, a polícia pediu que qualquer pessoa que tenha visto Peter naquele dia entre em contato com eles. Se confirmarem que ele esteve em outra área mais tarde, talvez consigam montar a linha do tempo de seus movimentos e, assim, encontrar Peter e trazê-lo de volta para sua família.
A família dele também pediu diretamente que ele os procure para avisar que está bem, se esse for o caso. Ele usa camiseta cinza, jaqueta pullover preta, calça de moletom azul, tênis de caminhada e mochila nas costas. Qualquer pessoa que tenha visto Peter deve entrar em contato com o serviço de polícia de Cheshire pelo número 101 citando o número de referência do caso IML 2.346.179. Um suspeito foi preso no caso do desaparecimento de Alicia Apostolov Boyarin, de 24 anos, que desapareceu de Durham, na Inglaterra, em janeiro de 2022. Mas ela nunca foi encontrada. Na época, ela morava em Ashton-under-Lyne, em Tameside, Grande Manchester, e no dia 14 de janeiro daquele ano, ela foi buscada por um homem dirigindo um Volkswagen Passat sedã dourado. Ela foi flagrada por câmeras de segurança em um supermercado Asda, acompanhada do homem que seria o motorista do carro citado. Nas imagens, ela aparece olhando itens nas prateleiras enquanto segura uma cesta de compras verde. O rosto do homem estava coberto com um chapéu e uma máscara cirúrgica. E, portanto, ele não pôde ser identificado, já que seu rosto nunca estava claramente visível. A dupla usou o cartão bancário de Alicia para pagar as compras e depois foi vista saindo. Testemunhas relataram que ela foi vista no mesmo carro enquanto era dirigido de Glossop para Chapel-in-le-Frith, em Derbyshire. Ela foi dada como desaparecida após não entrar em contato com a família e durante a investigação resultante, a polícia mudou o caso para uma investigação de homicídio, apesar de Alicia não ter sido encontrada. Em março de 2022, um homem chamado David Alex Taylor foi preso, mas foi liberado sob fiança. Ele só seria preso novamente em março de 2024 e atualmente ainda está aguardando julgamento. Ele se declarou inocente, mas também foi acusado de agredir um policial enquanto estava preso na penitenciária de Frankland em 2024. Quem tiver mais informações sobre o caso de Alicia, como novas imagens de câmeras de segurança daquele dia, deve ligar para a polícia discando 101. Todas as pistas recebidas serão investigadas. Sarm Heslop, de 41 anos, natural de Southampton, Inglaterra, desapareceu em março de 2021, enquanto estava a bordo do catamarã Siren Song, onde ela e seu namorado Ryan Bain trabalhavam como chefes. Na época do desaparecimento dela, o catamarã havia viajado para as Ilhas Virgens e no dia 7 de março eles foram vistos jantando na ilha de São João. Eles precisavam estar de volta ao catamarã até às 22h devido às restrições da Covid-19, mas, de acordo com Ryan, eles voltaram muito antes desse horário. Ele disse à polícia que Sarm já estava dormindo às 22h e quando ele foi verificar novamente às 2h30, ela já não estava mais lá. Ele informou à polícia que o instruiu a entrar em contato com a guarda costeira, mas ele só fez isso às 11h45 daquele dia. Isso indicava que já haviam se passado 9 horas desde o sumiço de Sarm, o que gerou suspeitas na família. Curiosamente, o catamarã nunca foi revistado, mesmo com a polícia a bordo em certo momento. 9 dias depois, um homem de St. John entrou em contato com a polícia para relatar que havia ouvido um grito vindo da área onde o catamarã estava ancorado na noite do desaparecimento de Sarm. E o FBI entrou em ação. Imagens de câmeras de segurança mostraram o casal saindo do restaurante, e a família dela destacou que ela usava roupas diferentes das descritas pelas testemunhas que a viram pela última vez. Ninguém jamais foi nomeado como suspeito no caso de Sarm, mas muitas pessoas sentem que Ryan sabe mais do que está dizendo. Isso ocorre por grandes lacunas entre o sumiço dela e o relato dele à guarda costeira. Ryan nunca foi formalmente interrogado pela polícia e ainda não está claro se ele é responsável pelo desaparecimento dela. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre o caso de Sarm deve ligar para o Crime Stoppers, USVI, no número 800-222-8477. Primeiro, o Serviço de Polícia de Edmonton divulgou uma linha do tempo do que se sabe sobre o desaparecimento de Nathanas Morasti,
de 24 anos, que é membro da nação Cree Peter Ballantine, situada em Prince Albert, no norte de Saskatchewan. No momento do seu desaparecimento, em 9 de maio de 2025, ela estava visitando amigos em Edmonton e havia viajado para lá com vários outros amigos. Natanaaz foi vista em imagens de câmeras de segurança no dia 5 de maio daquele ano, quando saiu do Continental Inn por volta da 1h30 da manhã. Ela saiu em seu carro, um Hyundai Tucson, que foi visto retornando ao hotel 8 minutos depois. Ela saiu novamente às 2h37 da manhã e depois foi vista no 7-Eleven, na rua 156, com a Avenida 107, de onde saiu às 2h55 da manhã. Acredita-se que ela tenha dirigido pelas áreas de Edmonton Sherwood Park, Buckland, Nordegg e Lake Louise, e no dia 6 de maio, seu carro foi visto sendo dirigido pela Colômbia Britânica. No dia seguinte, o carro foi visto em uma balsa que estava indo para Nanaimo, e no dia 10 de maio foi dirigido de volta para Edmonton. No dia 12 de maio, o carro foi visto em Lloydminster, e 3 dias depois foi encontrado abandonado e repintado na James Smith Cree Nation, em Saskatchewan. O veículo e a área ao redor foram revistados, mas não encontraram sinais de Natanaaz. Ela não entrou em contato com a família desde então. Quem souber quem é Natanaaz ou puder fornecer mais detalhes para a investigação do caso, deve entrar em contato com o Serviço de Polícia de Edmonton pelo telefone 780 423 4567.